Oi, aqui é a Maria do Senhor Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra responder uma tag com um tema bem assim do clima do mês de junho, que é a tag de festa junina. Essa tag é original do canal Elefante Literário e tem 10 perguntinhas que eu vou responder agora, então se eu olhar pra lá é porque a cola tá bem ali. E são 10 perguntinhas, eu vou indicar alguns livros pra vocês. Essa é a pilha de livros, não são todos eles, mas tem alguns livros aqui embaixo que eu não vou mostrar porque são só pra fazer a altura mesmo. Então vamos começar e responder essas 10 perguntas temáticas de festa junina. A primeira pergunta então é Quermesse, um livro que tem todos os elementos necessários pra você amar. E Abominação, do Gary Vita, é esse livro. Aqui tem um pouco de vikings, um pouco de Idade Média, magias, maldições e muito sangue. É um dos favoritos da minha vida, então com certeza eu amo esse livro e aqui tem todos os elementos que um livro tem que ter pra fazer com que eu ame a história. Aqui a gente tem uma história dividida em duas partes, uma 30 anos depois da outra, então a primeira parte, que é 30 anos antes, nós temos um personagem que é convocado a participar de um exército aí pra impedir o avanço viking sobre a Inglaterra. E ele jurou que não derramaria mais sangue, ele mora numa fazenda afastada com a mulher e a mulher dele tá grávida. E ele acaba fazendo isso, aceitando esse convite porque o rei é amigo dele. E ele acaba, em uma dessas batalhas, em um desses confrontos, ele acaba sendo amaldiçoado por um padre, eu acho que é um padre, que estava fazendo testes de magia negra para transformar animais em armas de guerra. Então esses animais viravam monstros, ficavam muito mais fortes, só que eles não conseguiam controlar esses animais, então eles atacavam qualquer um que aparecesse na frente deles. E aí ele resolveu testar em humanos, mas o rei não aprovou, obviamente. Não devia nem ter testado nos animais, né? Resolveu testar em humanos para ver se conseguia fazer soldados mais fortes, o rei não aprovou e baniu esse padre, só que ele resolveu seguir mesmo assim com seus testes e nós temos um personagem afetado por essa maldição e 30 anos depois ele ainda vaga pelas florestas atacando aldeias e não se lembra de nada quando ele acorda. E nós temos uma personagem que vai se enfiar nessa floresta aí pra tentar provar pro pai dela que é líder de um grupo que caça esse tipo de gente, caça essas pessoas que foram amaldiçoadas por esse padre. E ela vai tentar matar esse personagem pra provar que ela pode entrar pra esse grupo, tipo um clube de caça. E aí nós vamos acompanhar então essas duas jornadas do personagem amaldiçoado e da caçadora. E essa história é maravilhosa, eu recomendo pra todo mundo que gosta de Idade Média, vikings, maldições e essas coisas. A pergunta número 2 então é Quadrilha Junina, um livro que todo mundo deveria conhecer. Eu não trouxe só um livro, eu trouxe 3, eu ia fazer 2, mas eu trouxe 3 livros, cada um com uma temática diferente que eu acho que é muito importante da gente conhecer. Ficou faltando um, eu queria poder indicar mais um, mas eu realmente não leio muito dessa outra área, então me senti até um pouco mal por não poder indicar esse quarto livro. Mas então eu tenho aqui Mais do que Palavras Podem Dizer, que vão tratar das amizades, das pessoas que a gente conhece aí do outro lado da internet e pessoas que acabam aceitando se encontrar com esse tipo de gente sem saber quem a pessoa é de verdade, sem saber o que vai acontecer, né, de verdade, se essa pessoa quer mesmo ser amiga dela ou se é só alguém fingindo ser o que não é pra te passar a perna. Então essa temática aqui é bem interessante. A protagonista, ela é programadora de jogos, ela nem saiu do ensino médio ainda, mas ela já faz jogos e ela começa a ser atacada por uma pessoa que participa de um dos jogos que ela criou e ela resolve depois se encontrar com essa pessoa. Na verdade ela conhece duas pessoas, uma pessoa que ataca ela e uma que defende. Então nós vemos aí dois lados, tipo, será que as duas pessoas são ruins e uma só expõe isso mesmo? E enfim, essa temática também de pessoas que a gente conhece pela internet é bem importante. Tenho aqui também Extraordinário, esse aqui acho que todo mundo já tá cansado de ver em tags em livros que você precisa conhecer, porque a gente tem a temática do bullying na infância e é um livro muito lindo, passa muitas mensagens maravilhosas, eu fiz muitas marcações e todo mundo deveria conhecer esse daqui. Eu queria muito reler e muito reassistir o filme também, quem sabe um dia. E a terceira indicação de um livro que você precisa conhecer é Boy Erased. Aqui nós temos um personagem, é a história real do autor, na verdade.
que o pai dele manda ele para um acampamento de reabilitação para ele se reabilitar como uma pessoa hétero. Só que lá não tem só pessoas de orientação homossexual, tem vários outros tipos de transtornos, doenças que não são doenças, mas que a religião encara como doença e leva os responsáveis por essas pessoas a internar elas em lugares assim. Não realmente internar, é como se fosse esses, tipo, os alcoólicos anônimos, sabe? Só que pra transformar uma pessoa homossexual em uma pessoa hétero. E aqui nós temos então um relato da experiência do autor em um desses programas de reabilitação. E eu fiquei muito revoltada com quase tudo que eu li nesse livro, porque tem vlog específico desse livro aqui, então eu nem vou falar muita coisa, porque eu quase ganhei umas rugas na testa por causa de muitas coisas que eu tive que ler aqui. Então eu recomendo muito essas 3 leituras. A pergunta número 3 é Armar Bandeirolas, 2 livros que serviriam de enfeites pra festa, 2 livros bonitos. E já dá pra ver aí, né, as cores desses livros. O primeiro deles é Ecos, da Pam Munhoz Ryan. Não tem nem o que falar sobre essa edição, ele pode servir de decoração em qualquer jeito que você colocar ele. A capa é maravilhosa, o corte laranjado é perfeito. Aqui dentro também tem umas ilustrações maravilhosas. Olha isso, uma festa temática de floresta encantada, sei lá. Esse livro aqui seria a atração principal. E temos também Alice. Esse daqui é a edição do Clube de Leitura, Clube do Livro para Leitores Extraordinários. Eu sempre esqueço esse nome. E também ele é super colorido, o corte dele é rosinha. E tem ilustrações igualmente lindíssimas aqui dentro. Então de qualquer jeito que você colocar ele, ele vai enfeitar a sua festa. Aliás, tem um vídeo de tour por esse livro aqui, se você ainda não viu, eu vou deixar passando aí nos cards. Eu mostrei em detalhes cada uma dessas ilustrações, diagramação e tudo mais. Número 4, Pular Fogueira. Um livro que você sempre promete que vai ler, mas acaba desistindo. E eu trouxe aqui, não que eu sempre prometa que vou ler, assim, não publicamente, mas pra mim mesma eu sempre prometo que vou ler esses livros no próximo mês, que eu preciso finalizar essa série. E eu tô falando de Harry Potter, que eu comecei a ler em 2018, no final de 2018. Fiquei um ano lendo A Ordem da Fênix, então acho que eu tô um pouco traumatizada. Eu gostei muito de A Ordem da Fênix, mas é porque, sei lá, como eu já assisti muitos filmes, tudo é muito previsível. Só que A Ordem da Fênix me surpreendeu, eu aprendi muita coisa com aquele livro. E então ainda faltam o livro 6, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e o livro 7, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Assim, Ordem da Fênix era maior do que esses dois, então em questão de tamanho eles não me assustam tanto. É só nesse quesito mesmo de eu já conhecer a história e ficar com medo de ficar empacada, porque eu acho, sei lá, não vai ter nenhuma novidade, eu já conheço essa história. Mas esses dois aqui eu acho que são os que eu menos conheço dos filmes, são os 2 filmes que eu menos assisto. Então eu vou pegar esses livros pra ler de uma vez, eu prometo. Um dia vai. Número 5, Casamento Matuto. Um livro com o qual você se conectou desde as primeiras páginas. E foi Uma Dama Fora dos Padrões. Billy é a minha nova Bridgerton favorita de todas. Ela não tá nem aí pro que as pessoas vão pensar dela. Ela é a filha mais velha da família, o irmão dela é muito novo ainda pra administrar coisas da casa e dos aldeões, e enfim. Então é ela que sai por aí visitando as casas e vendo como é que tá a colheita, como é que tá... se precisa de algum conserto na casa, essas coisas. E inclusive ela briga muito com a mãe dela porque ela gosta de usar calça e a mãe dela quer que ela use uns vestidos bonitos que a gente sabe que eram moda naquela época. E ela tá sempre com um livro na mão também. Então, como não se identificar com o personagem leitor, não é mesmo? E esse livro aqui queria a Billy como minha melhor amiga. Número 6, Barraca do Beijo, um livro amorzinho. Eu não li esse livro ainda, mas não tem como não achar essa capa um amorzinho, então eu trouxe ele mesmo assim, que é A Caminho de Casa. Eu ainda não assisti esse filme, eu sei que ele vai ser um pouco triste, talvez, mas como não olhar pra essa carinha e não achar esse livro um amorzinho? Então, tá aqui esse livro pra responder essa pergunta. Número 7, Soltar Fogos. Um livro que chamou muita atenção no lançamento, mas que é desnecessário. Essa eu não entendi muito bem se o livro é desnecessário ou se todo esse hype que ele deixou aí no lançamento é desnecessário. E eu acho muito ruim, assim, falar que um livro é desnecessário, porque todos os livros são necessários. Então eu trouxe aqui um livro que
Eu não acompanhei o lançamento deles, eu meio que não acompanho muito também lançamentos de livros, então eu não sei quando que um livro fez um lançamento, assim, tipo, um boom. E eu sei que o primeiro livro dessa trilogia veio em uma das malinhas do Turista, eu acho que foi a primeira malinha do Turista, mas eu li o primeiro e o segundo volumes da trilogia do Vencedor, e eu achei meio assim, tipo, nossa, que saco. Eu só vou tentar tirar eles do box. Então, daqui, nossa, fora de ordem também, né? Ai. A Maldição do Vencedor, então, é o primeiro volume, e aqui a gente tem uma protagonista que ela é filha do líder do exército, então ela gosta muito desse meio de armas, e nessa sociedade também, quando alguém completa 18 anos, ele é obrigado a se alistar a menos, e mulheres também, a menos que elas estejam casadas, e ela quer ir pro exército, mas o pai dela quer casar ela logo, e eu acho que é isso. Eu li faz um tempo e eu prestei tanta atenção nesse livro que eu nem lembro direito da história. Deixa eu ver. Enfim, eu sei que em um determinado dia ela vai a um leilão e compra um escravo por um preço absurdo. E ela vai começar a conhecer esse escravo que ela comprou. Assim, ela comprou não porque ela precisava, só pra, sei lá também porque que ela comprou. E essa pessoa não é quem diz ser. E tem uma questão de rivalidade também entre dois povos, que o pai dela invadiu o país de um deles e escravizou os habitantes desse país e, enfim, tem muita coisa envolvida nesse livro. E o segundo, que é O Crime do Vencedor, que eu também já li. E aí só falta ler o terceiro, mas eu tô bem empacada, tipo... Eu me decepcionei tanto com o segundo, na verdade, que me decepcionou mais. O primeiro foi até ok, mas o segundo não aconteceu nada demais e eu tô meio assim, será que vale a pena ler o terceiro? Então, é isso. Como foi lançado no Turista, acredito que esse livro tenha feito bastante sucesso aí no seu lançamento. Ah, não vou guardar não, vou deixar pra guardar depois. Esses box que não cabem nos livros. Pergunta de número 8, então, é Pau de Sebo. Um livro difícil, mas muito difícil de ler até o fim. Acho que esse é o livro mais difícil de terminar que eu já peguei. Eu lembro que tem muitos vlogs aí espalhados em que eu tento ler esse livro. E eu sempre pego ele pra ler, eu leio 40 páginas, ou quando eu tô muito empolgada eu leio umas 150 páginas dele. E aí eu paro por uns 5, 6 meses, um ano, e acabo empacando. Então eu tô aqui na página 638 de não sei quantas. Acho que são 797. Então, assim, faltam muito poucas páginas mesmo, só que eu não consigo pegar ele pra finalizar. E quando eu pego, eu quero fazer qualquer outra coisa, menos ler esse livro. Então, assim, tá sendo muito difícil finalizar não só esse livro, mas essa série, né? Porque se eu não sair daqui, eu não consigo ler os outros. Então, um livro muito, mas muito difícil de finalizar. Já é a quarta vez que eu tô tentando finalizar esse vídeo. Deixa eu chegar pra cá. Nas duas primeiras vezes o celular parou de gravar e na outra eu só apareci daqui pra baixo. Eu espero que agora esteja dando certo, porque eu preciso finalizar esse vídeo, eu tenho muito vídeo pra editar hoje. Vamos lá então. Nona pergunta, pela nona vez que eu tô tentando responder esse negócio. Bingo! Um livro pelo qual você não dava nada, mas acabou se mostrando uma ótima descoberta. E o livro que vai se encaixar nessa categoria, então, é O Sétimo Unicórnio, da Kelly Jones, porque quando eu vi essa capa eu não pude deixar ele pra lá. Eu tive que pegar e trazer ele pra casa. Então, O Sétimo Unicórnio eu já resenhei lá no Instagram, mas eu vou falar brevemente sobre ele aqui. E quando eu vi na sinopse que se tratava sobre a arte da Idade Média, que é um período histórico que eu gosto bastante, eu fiquei mais apaixonada ainda, só que eu fiquei ainda assim com o pezinho atrás, porque era uma protagonista, sim, de hoje, estudando sobre a arte do século XIV. Então eu fiquei tipo, não se passa na Idade Média. Mas foi muito bom. E o melhor ainda foi que quando eu fui procurar esse livro no Scooby pra poder atualizar a leitura, eu vi que tem um livro que é exatamente sobre a tapeçaria que a protagonista estuda nesse livro. Então é uma história real. E tem um livro exatamente sobre isso, só que eu ainda não comprei, porque ele tá R$50. Então, mas é muito bom, chama Adão e o Unicórnio, se eu não me engano. É um livro bem curtinho, umas 200 páginas, e tô criando coragem pra comprar ele ainda. Mas então é isso, esse livro é maravilhoso e eu tive que trazer ele pra casa porque essa capa é perfeita. E eu adoro ir em sebos e procurar uns livros assim diferentes que não estão no top 10 de mais vendidos da Amazon. Eu recomendo fazer isso, é muito legal, quando tudo isso acabar, claro. E a 10ª pergunta, então, é comidas típicas. Eu já tentei finalizar esse vídeo tantas vezes que eu já até decorei essa pergunta. Que é um livro que se passa na sua região, cidade, enfim.
e é muito difícil achar um livro que se passa exatamente aqui em Brasília. Às vezes tem alguns livros que citam, mas não se passam exatamente aqui, e esse é o único livro que eu tenho que se passa em Brasília, Adrenalina Sombria, e ainda é um terror, então não tinha como ficar melhor. E já tem vlog específico sobre esse livro aqui no canal e tem resenha lá no Instagram também, vou deixar links tudo no box de descrição, cards passando aí pra você ir lá assistir se ainda não tiver assistido. E esse livro aqui, nós temos um grupo de 5 adolescentes que resolvem brincar com o tabuleiro Ouija 2 vezes. Nas 2 vezes elas fazem isso em noites de 31 de outubro. Na primeira vez a mãe de uma delas acaba se matando e na segunda vez a adolescente que teve a mãe que se matou acaba indo em coma. Então a partir daí muitas coisas ruins acontecem com elas. A única coisa boa que eu não acho que seria tão boa assim, porque pelo menos eu não saberia o que fazer se eu tivesse isso, elas ganham poderes, então uma pode ler mentes, a outra pode levitar objetos, a outra prever o futuro, então, assim, acho que essa é a única coisa assim, menos pior que acontece com elas. E toda a descoberta sobre esse espírito muito poderoso que elas libertaram é muito incrível, e esse livro é maravilhoso, eu recomendo bastante essa leitura, e é isso então. Deixa aí nos comentários um livro que se passa na sua região, na sua cidade, que você leu e gostou bastante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações também para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais para ver todas as resenhas, todas as minhas atualizações de leitura. E compra com o meu link também, se você estivesse interessado por qualquer um dos livros que eu mostrei, você ajuda bastante o canal e não paga nada mais do que o preço do livro. E eu vou ficando por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!